noite, capivares, capivaras e capivaros. Estamos de volta com o Capi Remoto, estamos de volta com o epicentro do terremoto. Hoje com um convidado mais que especial, um cara foda, foda, não tem outro termo. Não tem como adjetivo suficiente para falar o quanto Alê Santos é foda e importante para essa comunidade. E, Alê, muito obrigado por ter recebido tá aqui com a gente, bate-papo. E vai lá, eu acho que não precisa nem se apresentar pra galera, não, mas se apresenta pra galera. Que isso, cara, nos lisonjeado demais estar aqui com vocês. É muito especial para mim falar com a comunidade de RPGista e tal. A gente que é nerd, a gente tipo, o RPG basicamente até hoje constitui o nosso imaginário, né? As primeiras oportunidades de criar histórias que não estavam nos livros, que não eram padrões assim. A gente teve essa oportunidade com o RPG, então para mim é muito especial falar com todo mundo do RPG. Eu sou o Alê Santos, vocês me conhecem na @SavageFiction no Twitter, no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. Eu sou escritor de ficção científica afrofuturista, fui 2 vezes finalista do Jabuti, primeiro com o meu livro Astro de Resistência, que é um livro que hoje está no Clube de Leitura da ONU, está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, é um livro que está em todas as bibliotecas de escola do estado de São Paulo, um livro que eu adoro demais, assim. E depois com o Último Ancestral, esse daqui, meu livro de ficção científica, que originou o RPG que a gente vai conversar daqui a pouco. O livro também foi finalista do Jabuti, em romance de entretenimento, finalista do CCXP Award, indicado ao Prêmio São Paulo de Cultura, tem, tipo, indicado ao Prêmio de Design Latino-Americano pela capa dele, Jabuti também, é um livro que mudou muitas coisas para mim, assim, eu acho que a primeira obra afrofuturista a chegar numa grande editora nacional, porque já tinha vários outros que já fazem afrofuturismo, mas de forma mais independente, o Último Ancestral é o primeiro que impacta, assim, também uma grande editora. Eu também roteirizei La Bestia para Assassin's Creed, que foi lançado ano passado nos Estados Unidos, primeira obra de Assassin's Creed que fala do Brasil, falando da ditadura brasileira. Sou podcaster, sou comunicador, faço um monte de coisa aí, cara, tipo, uma porrada de coisa aí. Meu livro mais recente é A Malta Indomável, que faz parte do universo do Último Ancestral. Talvez algumas coisas da Malta Indomável já vão fazer parte do universo da RPG, a gente vai conversar sobre isso. E é isso, cara, tô aqui, feliz demais com vocês. Caralho, o cara produz pra caralho. Faz muito. Trabalhar a gente não para, né? Trabalha pra caralho. Porra. E realmente é muito foda, é um universo que conversa muito com o RPG, ele tá ali dentro, né, velho? É muito fácil você ler o livro e identificar o RPG ali dentro. Mas antes de eu falar até do RPG, eu vou falar de uma uma coisa que você falou agora, foi a questão do livro ter se espalhado. Ele tá pelo mundo todo, ele tá na onda, ele tá nos Estados Unidos, ele tá nas bibliotecas de São Paulo. Como que é pra você, escritor preto, que eu sei ali, investigando o Twitter, que veio da comunidade, veio de uma cidadezinha pequena, como é que você se sente na hora que você pode virar e falar assim, eu sou o preto e tá na biblioteca da ONU? Cara, sei lá se, tipo, um dia essa ficha vai cair, sabe? Não sei como sentir isso, porque eu venho dessa cidadezinha que tem 90 mil habitantes, que é uma cidadezinha lá do divisa de São Paulo com Minas Gerais, por isso que desse meu sotaque meio mineiro, assim, mas atualmente eu moro em Belém do Pará, e tipo, sei lá, não existia escritor ao meu redor, cara, somente preto, não existia nem escritores brancos, não existia escritor na cidadezinha lá, cara. Quer dizer, talvez tinha escritores, mas quem, tipo, sobrevive com a escrita, ou principalmente quem ganha repercussão com a escrita, né? Porque a escrita cada vez mais é relacionada a ser um fenômeno midiático, infelizmente, por conta das redes sociais e tudo mais. Então, ter repercussão do tamanho que eu alcancei, que eu ainda posso alcançar muito mais, mas eu alcancei nessa época com a escrita, era impensável para mim, sabe? Era impensável demais. E aí, a primeira vez que eu tenho um livro com o meu nome, sabe? O meu nome na capa do livro, a primeira vez que eles colocam, que eu publico um livro assim, ele já é finalista do Jabuti, que é o maior prêmio de literatura brasileira. Então, desde então, eu acho que eu tô, sabe, quando você puxa o ar, você tá assim, parado, assim, aquela cena dos White Walkers no Game of Thrones, você puxa o ar, você fala, caralho, eu ainda tô
desse sentimento de que, sei lá, tô tentando entender tudo, mas simultaneamente, ao mesmo tempo, eu tô tentando ainda batalhar pra caramba, produzir demais, sabe, aquele sentimento de que talvez essa nossa última chance que toda pessoa negra tem, que, mano, você não pode errar essa última chance. Então, talvez eu tô muito mais focado nisso, de, cara, vou produzir, vou me conectar com, aproveitar essa oportunidade de ter espaço e focar na minha meta, na minha criação, e talvez pensar menos no sentimento do como eu estou me sentindo por ter alcançado isso, sabe? Eu acho que eu ainda estou no foco na missão, foco na produção, foco na criação ainda. Aquela ideia de que, tipo, ainda não chegou no ponto do objetivo, eu ainda tô no meio do trajeto e o que tá conquistando aqui eu vou esperar. Na chegar lá na frente, a gente para, respira, entende tudo, mas agora tem que focar ainda no trabalho, né? Eu nem sei se, tipo assim, a gente nem sabe se a gente vai chegar, porque a verdade é que se a gente parar, as pessoas esquecem da gente. Pessoas pretas nesse país, assim, mano, eu não sou o Thiago York, que pode tirar um ano sabático, assim, e depois voltar e lançar alguma parada. A gente tem que estar em evidência, tem que estar aparecendo, tem que descobrir uma forma de acontecer, descobrir uma forma de estar sempre no debate público e tudo mais, e manter relevante, sabe? Se vocês lembrarem, eu aconteci no Twitter por conta de umas threads que eu fazia lá. Então, olha para você ver, o que eu aproveitei daqueles 15 minutos de fama com uma thread, porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz a thread, comecei a aparecer em entrevista em vários lugares ali, fui parar no Global Voices, BBC e o Caramba 4, assim, em vários lugares, poderia ser, tipo, ter absorvido aquele sentimento e falado, pô, beleza, estão falando de mim, etc e tal, tô foda pra caramba. Não, cara, tipo, eu peguei essa evidência que eu ganhei e falei, cara, agora eu vou construir alguma coisa com isso, alguma coisa a longo prazo. E é muito foda, porque eu lembro que o MC, de uma vez, ele tava trocando ideia, e ele é um cara que eu gosto pra caramba, porque ele sempre me dá uns conselhos foda, e esse foi um dos conselhos que eu guardei pra minha vida, assim, né, que ele falou assim, pô, Lê, agora você tem que pensar a longo prazo o que você quer fazer. E você tem que ir para a fantasia, porque é na fantasia que a gente vai reconstruir imaginários das pessoas. E ele mal sabia ele que eu já era um cara de fantasia, porque eu era nerd de RPGista, tá ligado? E o meu primeiro livro foi de ciências sociais. E depois que ele falou isso para mim, porque é foda, tá ligado? Quando você acontece na internet, você não tem muito controle sobre como as coisas acontecem. Publiquei as minhas threads, algumas editoras falam, pô, Lê, vamos adaptar suas threads para literatura. Então eu estava muito nesse movimento de entender o que estava acontecendo, entender, porra, eu fui de tipo 5 mil para 100 mil seguidores no Twitter, tá ligado? Em alguns meses. Então eu estava muito tentando entender esse espaço, entender o que, do nada, tipo, trocando ideia com o D2, com uma galera foda, com jornalistas e tudo mais. Então eu estava tentando entender como me manter nesse espaço, você sabe que muitas pessoas acabam não se mantendo, como se manter nesse lugar de cancelamento, de discussão, de treta, de Twitter, que é tudo que a gente sabe, como canalizar isso para produzir uma palavra criativa e como ganhar a minha voz nesse meio, porque acontece muito se você, tipo, de algum modo é absorvido pelo mainstream, e vamos dizer que as redes sociais são mainstream, eu fui absorvido de algum momento pelo mainstream, do mainstream controlar suas decisões criativas inicialmente, né? Então, inicialmente, eu, por exemplo, eu já tinha representado o Brasil numa antologia mundial de ficção científica em 2013, e só que ninguém tava nem aí para mim. Aí, de repente, fiz umas threads, 100 mil seguidores, entrevistas, fui parar no Roda Viva, fui parar no Provoca com Marcelo Tais e tudo mais. Tudo falando, a editora me deram um contrato para fazer esse livro. O livro foi pela lista de Jabuti, é um livro de ciências sociais. Então você percebe que o mainstream estava tipo, me empurrando para um caminho. Eu estava gostando, eu também sou bom em fazer ciências sociais, historiografia, tanto que eu fiz threads para o Intercept, fiz para Vice. Mas aí, uma hora, eu tive que respirar e esse conselho do homicida foi meio que esse choque para eu respirar e falar, porra, e aí agora? Tem que, tipo, como controlar essa energia e como brigar para que essa energia seja aquele ali que é o RPGista e tudo mais, e não a lei que está sendo construído pelas redes sociais. Então, o Último Ancestral veio desse processo, né, porque
Lembro que a editora queria um outro livro de ciências sociais também, mas eu estava num momento da minha vida, foi mais de um ano de negociação do último ancestral, cara. Porra, um ano de negociação, você não tem ideia, tipo, um ano de bater nas editoras e conversar com elas, e ninguém chegava com uma proposta, ninguém chegava com um contrato, e eu metia aquela cena do Atlanta de, ó, não vou trabalhar agora para receber 9 meses, não, cara. Preciso de um contrato, preciso de uma parada para a gente acontecer. E aí eu batendo na porta das editoras e aí, tipo, tive que dar uma trucada em algumas editoras. Ó, se não for para fazer ficção afrofuturista, eu não vou publicar com vocês, sabe? Tipo, eu tive que trucar mesmo, de falar, o que eu quero para minha vida nos próximos anos é a ficção e a fantasia. E mesmo que eu não ganhe nada, mesmo que não seja com a maior editora do mundo, mesmo que se você não quiser fazer comigo, eu vou procurar uma outra pessoa, talvez não pague nada, mas eu vou fazer, tá ligado? E aí, tipo, eu tenho o privilégio também de reconhecer pessoas boas ao meu redor e de reconhecer pessoas que se tornam grandes parceiros e que investem na ideia comigo. E a HarperCollins, tipo, foi esse match que falou, porra, mano, vai ser o último ancestral, então abraçou a minha ideia, tanto que no Brasil fantasia só tinha o Tolkien e o Senhor dos Anéis, que o Tolkien e o Senhor dos Anéis que fazia a capa dura, então eles lançaram a primeira edição do Último Ancestral, essa capa dura. Cara, acreditaram pra caralho na ideia e vieram pra cima, tá ligado? Então é muito esse misto de tomar boas decisões, ter sensibilidade, saber aproximar as pessoas que também que têm boas intenções, que têm boas ideias, que são fodas também, assim, sabe? E ouvir as pessoas que realmente têm o que agregar na sua jornada, cara. Então, foi todo esse movimento que eu fiz. Né? Caralho, velho. E que movimento foda, que aula que você deu agora, tipo, aula pra mim, e hoje tô cabeçando aí um projeto com RPG, que é o Melanina RPG, que é essa ideia de destaque pra ela. E ouvir tudo que você falou é um incentivo. É literalmente uma aula pra virar pra essas pessoas que estão no outro e falar assim, olha, vai lá, segue o caminho, mostra por quê, porque precisa. Na minha visão, em cima até do que o Emicida falou, é realmente isso. Cara, ficção. A gente tá acostumado a ver toda a ficção à nossa volta. Eu vi uma entrevista que você olha em volta e fala assim, cara, peraí, isso não me representa, eu não tô aqui dentro. Eu tô consumindo, eu tô espelhando, eu tô idealizando isso daí, mas isso não tá... Peraí que meu áudio tá um pouquinho baixo, se eu só dar o ganho aqui. Cacei. Agora tá melhor? Tá ótimo. Já tá melhor, ok. Mas, como eu tava falando, a gente acaba não tendo um exemplo. Um objetivo ali, aquele ponto lá no alto pra gente se espelhar naquilo dali, buscar aquilo dali. E eu vejo hoje nesse movimento do afrofuturista que você tá muito à frente, demonstrando e dando um norte pra muita da galera que quer produzir, que quer fazer algo desse tipo. Eu vejo nesse afrofuturista exatamente isso. Porque é a hora que você vai olhar e fala assim, cara, eu sou preto, mas eu posso ser esse cara que tá aqui dentro desse cenário, eu posso me destacar, eu posso ser a pessoa de destaque no rolê. E isso eu acho muito foda. E trazendo o Último Ancestral agora, falando um pouco do RPG, você falou que começou a jogar RPG lá atrás, né? E o cenário do Último Ancestral, você já, na hora que você estava escrevendo ali, teve um pouco dessa inspiração, desse momento do RPG lá atrás, ou ele veio desse momento atual e você viu a oportunidade, viu enquanto obra, você identificou que ali também poderia ter a oportunidade de outras pessoas vivenciarem um pouco dessas histórias? Cara, tipo assim, tem um narratologista, e Henry Jenks, que veio, ele é o cara que criou a palavra transmídia, ele é o cara que, tipo, tem um livro chamado Era da Convergência, mais 20 anos atrás, quando eu estava estudando publicidade, sou formado em publicidade, a galera tinha uma crença de que
todas as pessoas iam convergir para uma mídia só. Então, todas as outras mídias que aconteceriam seriam um caminho fragmentado para levar a atenção das pessoas para um canal só, que seria, de repente, a televisão. Aí, o próprio Henry Jenkins, que criou essa teoria, depois ele diz que ela se quebrou porque as pessoas, na verdade, consomem coisas fragmentadas em momentos diferentes e tal. Mas ele criou um conceito muito importante, que é a transmídia e tal. E a transmídia, eu estudava muito isso na década passada e tal, porque a maior parte de franquias que dão certo, eu acredito muito em franquias, sejam franquias como Dungeons and Dragons, sejam franquias como World of Warcraft, ou seja, franquias da Disney, elas têm uma característica que é ser transmídia, que é manter a pessoa dentro do universo. Mesmo quando fechou meu livro, o universo está vivo em algum lugar, você vai fazer alguma coisa para ele. Se eu não me engano, o diretor criativo da série Halo, tive uma entrevista dele que me inspirou pra caramba. Porque alguém perguntou pra ele, porra, como é que você consegue fazer Halo ser uma das séries, uma das franquias mais rentáveis para console exclusivo, sabe? E ele falou, mano, é porque quando você desliga o console, você se mantenha dentro do universo de Halo. Então tinha vários filmes horríveis, mas tinha os filmes. Tem uma série que agora tá da hora pra caramba, assim, que tá na Prime. E tinha histórias em quadrinhos. Então, a indústria dos AAAs, dos games, eles souberam criar essa franquia. Então, a maior parte das séries, das franquias de entretenimento mais longevas, eles contam histórias em vários formatos diferentes, em vários capítulos diferentes, para vários públicos diferentes, de várias maneiras diferentes, seja game, card game, história em quadrinho e tudo mais. Então, e uma das coisas mais foda, um dos game designers que eu curtia na época, se não me engano, é o David Gaider, fez o Dragon Origins, Dragon Age, alguma parada assim. Ele tinha falado, mano, uma das únicas formas de você aprender a criar uma franquia dessa maneira, você não aprende em curso de cinema, você não aprende em curso de história em quadrinho, você não aprende em curso de literatura, você aprende no RPG. Porque uma das bases da construção de franquia é você ter um story world, chama mundo de histórias, né? World building para game design. E world building é que os RPGistas comem no café da manhã. Tá? O mestre faz no café da manhã world building. E aí, como RPGista, eu fazia isso desde os 14 anos de idade. E quando eu vou, por exemplo, já trampei em série de TV para streaming, que ainda não lançou, mas trabalhei numa sala de roteiro. Você vê o trampo da sala de roteiro, você fica, caralho, mas é isso aí que eu fazia 14 anos atrás no RPG, tá ligado? Tipo, isso, são essas discussões. O que a galera tá discutindo ali era o que eu sentava com os amigos para passar 4 horas por dia. Então, só que obviamente existem outras questões, tipo, tive que aprender roteiro de cinema, tive que aprender mais, tive que aprimorar as minhas ferramentas narrativas, porque não é a base, não é só, tipo, qualquer mesa de RPG vai sair um produto, uma bíblia de uma série de TV, então você precisa aprender as ferramentas de storytelling específico e se aprimorar nelas. Mas, quando você se aprimora nessas ferramentas de storytelling, o pensamento de como construir um universo de ficção ele é muito RPGista, tá ligado? Ele é muito utilizado por mestres de RPG constantemente, o que de repente os construtores, os showrunners demoram 2 anos para construir um universo, a garotada tá construindo 3, 4, 5 universos aí por final de semana só para ficou ruim, joga fora, constrói outro, ficou ruim, joga fora, constrói outro de novo, e vai fazendo. Então, eu tenho esse pensamento de como construir o universo, já dei até curso sobre isso, há décadas, tá ligado? Há décadas. Então, quando eu fui fazer o Último Ancestral, na verdade, eu cheguei para a editora e falei, olha, eu vou te entregar o livro, mas eu tenho o universo. Eu tenho uma franquia para os próximos 10 anos. Eu tenho todos os arcos que eu quero trabalhar, eu tenho o caminho dos personagens. Então, eu vou te entregar um livro, mas eu tenho o que fazer com essa história para além desse livro, sabe? E isso foi uma coisa que eu fui trabalhando, estudando, escrevendo, testando, sabe? Eu já fiz transmídia para um evento de TI que acontecia num resort em Salvador durante 3 anos, assim. O resort inteiro era alugado só para esse evento. E eu fui game designer dessa parada.
a gente fez card game, teve mais de 8 mil cartas impressas distribuídas ali nesse evento, foi uma parada muito louca, assim, sabe? Então, eu venho aprimorando isso há muitos anos. E quando eu fiz aquela trocada com a editora, falar, pronto, agora eu quero a minha ficção, eu também, tipo, falei, porra, mas se eu for fazer ficção, cara, na editora que publica Tolkien, que é tudo que eu queria na minha vida, eu tenho que fazer, tipo, a minha ficção, cara, a ficção que você vai ler e falar, porra, isso aqui é um pouco igual, é uma mistura de Harry Potter com Akira, com o Senhor dos Anéis. Eu falei, não, mano, eu vou colocar tudo aquilo que tá pra minha vida, mano, e que talvez aquelas receitas que ninguém nunca misturou, tipo, a rua é nós, como tem nas primeiras páginas do Último Ancestral, eu quero misturar Racionais com MC Pose e Star Wars, sabe? É esse tipo de coisa que eu queria fazer. E Velozes e Furiosos, então eu quero fazer toda essa parada junto, mano. Então, e aí, Jorge Luis Borges, né, o maior especialista que a gente conhece, tem uma frase que é: a arte é fogo mais álgebra. Então, coloquei todos os elementos que eu queria construir do universo e fui lapidando eles, cara. Fui colocando as minhas réguas e fui desenvolvendo. Eu demoro muito mais tempo construindo o universo, planejando os personagens e a narrativa do que escrevendo mesmo. Escreveu, tenta e pá, 4 meses eu faço um livro, cara, mas quais são os elementos que eu vou trazer? E você pode ver que o Último Ancestral, se cada um de vocês pesquisarem os nomes do Último Ancestral, os personagens, vocês começam a descobrir um universo à parte ali que eu coloquei em cada detalhezinho ali, cara. Que essa construção foi muito minuciosa e me deixou muito inseguro durante muito tempo, assim, porque uma das coisas que falo do Último Ancestral é que é bastante original nesse conceito, sabe? Eu trago brasilidade para ficção científica, uma linguagem que não é ortodoxa na ficção científica e tudo mais. Então a construção disso foi muito insegura para mim, cara. Foi pisar em um lugar que foi pisar no chão que não existia, cara. Mas eu tinha na minha cabeça, sabe? Eu tinha arquitetado o que eu queria entregar. Eu sou um escritor muito disciplinado, focado, cara. Eu vou entregar isso, essa é a minha meta, essa é a minha visão. Eu vou concluir a minha visão e aí eu vou ver se a visão tá legal, tá ligado? Eu vou concluir ela, cara. E aí eu concluí o Último Ancestral. As editoras me apoiaram muito, né? Estar numa grande editora é um processo que te apoia muito. Mais de, tipo, 3 pessoas trabalharam na edição comigo. E por isso que eu dedico muito o sucesso do Última Social às editoras da HarperCollins também. Elas fizeram muito acontecer, tá ligado? Elas fortaleceram a minha visão, questionaram, deram muita porrada em mim. E toda vez que eu tomo porrada, eu respondo de uma maneira mais criativa ainda. Tanto que eu entreguei o manuscrito do Último Ancestral com 60 mil palavras e depois da primeira revisão ele aumentou para 84 mil palavras, uma parada nesse sentido, sabe? Então assim, cara, é muita pressão, muito confronto, e tudo isso criou uma história que eu tenho um orgulho muito grande. Eu sei que é um marco do afrofuturismo no país, por ser uma das primeiras a estar numa grande editora, e talvez a Science Fiction Research Association me considerou o afrofuturista mais popular da nossa geração, exatamente porque a gente está indo muito longe com essa história e eu tenho certeza que ela ainda vai muito mais, cara. A gente tem aí 3 anos dessa publicação e eu não parei de trabalhar nela, eu estou ainda querendo expandir, querendo levar ela para outros lugares, querendo trazer novos formatos, querendo trazer novas portas para dentro desse mesmo universo, cara. E é isso, cara, é trabalho constante, mano. Eu sou esse cara que trabalha muito, assim. Cara, é muito foda ouvir a sua história, ouvir o quanto que tem de carinho mesmo com essa história, todo o trabalho que você fez em cima disso. E realmente concordo com todos os. Colocou, não é, eu ia falar muitos, não falei, não são muitos, são todos. E principalmente com relação ao world build e essa parte de multiplataformas, maneiras, multimídias, né? Que você vai lidar ali. Eu sei que o Último Ancestral ele não vai sair só no RPG, né? Já tem o Levante aí que vai sair em outras mídias também. Mas falando do RPG primeiro, você chegou a jogar já um pouco do RPG do Último Ancestral? Com certeza, mas o que você sentiu? Porque eu joguei. Mano, eu ainda tô devendo jogar, eu quero jogar com a galera, assim, a gente vai fazer um playtest muito grande, porque eu tô trabalhando nos próximos livros do universo. E aí, tanto que foi assim, uma das coisas que eu gostei muito de estar com a Craftando é que eu não queria que fosse um RPG
meu, do Alê, assim, sabe? Eu queria que tivesse mais gente na produção para estar à frente disso, para Uhum. construir isso comigo, porque eu sou esse cara que eu gosto de adicionar, de agregar muita visão das pessoas e de pessoas que são boas em fazer isso. E o PH é um cara que ele está sendo fenomenal, assim, em conseguir conciliar a minha visão literária, que é totalmente diferente de uma visão de game design e tal, para dentro desse universo, cara. Então, eu acho que ele é a pessoa mais fantástica possível para estar à frente desse projeto, assim, e eu tenho o maior orgulho de estar fazendo isso acontecer dessa maneira, de algum modo, se eu pretendo que o universo do Último Ancestral seja poderoso para trazer, para valorizar outras pessoas também, tá ligado? Tipo, assim como qualquer pessoa que escrever, qualquer filetinho do Star Wars, por exemplo, eu fiz Assassin's Creed, cara, foi o maior hype da minha carreira, porque se você pesquisar internacional, você pesquisar Assassin's Creed Alê Santos, vários sites internacionais falaram de mim, então acho que eu quero construir um universo, não só para eu desfrutar do poder desse universo, mas para também poder empoderar outras pessoas que fazem parte dele, sabe? Então, tenho certeza que o Último Acessar RPG vai trazer muita gente legal para esse rolê, e à medida que o meu universo crescer nas outras mídias, todo mundo que estiver junto no RPG, na história em quadrinho, em todos os lugares, vai crescer junto também. Sim, sim, o PH é fenomenal, assim como o Eldovac tá no chat, ele já falou com a gente, o cara manda demais, eu sou apaixonado pelo PH, sou... Quem sou eu pra falar, porque a gente conversa, vira e mexe, tô conversando com ele, trocando ideia. Ele narrou aqui no canal do Capim Remoto, o último ancestral, acho que foi 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, no início do mês. Cara, o sistema tá muito gostosinho de jogar. O cenário é muito bonito, Legal. a maneira de se construir o cenário é gostosa. Você se sente. É familiar. Termo é esse, é familiar. Você não precisa sair de você. Você pode colocar você dentro do personagem, dentro do jogo, e isso eu acho muito. É uma das coisas que eu mais gosto. O canal do Capim Remoto, ele tem muito da brasilidade, né? Um dos coisas que é um foco do canal ali, desde o início, era a gente trazer a representatividade desse Brasil, que é gigantesco e que muitas vezes o pessoal que tá no meio não consegue olhar pra ele. Prefere pegar o seu RPG, o seu joguinho e levar pra uma Europa, levar para os Estados Unidos, tentar vivenciar uma história que não é deles lá, porque não conhecem a história do país, não conhecem o grande Brasil que tá em volta, e olhar pro Último Ancestral e ver a favela, ver os termos, ver tudo ali Brasil, foi uma sensação muito gostosa. Porque ela já te coloca literalmente no lugar e fala assim, olha em volta. Não precisa muito não. Imagina como isso daqui que tá à sua volta da sua casa, o morro que você mora, a pracinha da sua cidade. Como é que seria isso nesse ambiente? E é fácil você conseguir adaptar, ajeitar, botar esse futurismo, esse afrofuturismo dentro dessa essência. E isso eu acho que é uma das coisas maravilhosas do Último Ancestral pro RPG, porque você vai ver pessoas produzindo ali, jogando, vivendo um pouco mais, trazendo um pouco mais desse Brasil e conseguindo consumir um pouco mais desse Brasil e não fugindo do Brasil, sabe? E isso eu acho que é uma das Sim, coisas que eu é gostei foda. demais. Você sabe que, tipo, assim, nada contra a fantasia de fora, mas, inclusive, o afrofuturismo, ele se popularizou por conta do Pantera Negra, tá ligado? E, tipo, quando eu escrevo o Última O cara Sessão, só pra encostar eu não não tá quero aparecendo, mas eu tô com a camisa do Pantera. Tipo, e é foda, é uma parada que eu adoro também, mas quando eu escrevo Última Ancestral, eu quero pisar num outro lugar, cara. Eu não quero, tipo, ser a visão negra estadunidense, que é importante a gente marcar algumas diferenças, inclusive da ficção científica, do que negra estadunidense, a negra brasileira, o afrofuturismo que a gente está nascendo aqui agora, porque várias coisas marcam as diferenças da nossa comunidade, né? Por exemplo, a comunidade estadunidense, ela não teve influência iorubá, ela não teve influência do candomblé, e por isso era muito mais cristã, inclusive, era muito mais tipo evangélica. Então, quando eles vão olhar para o que é ser mítico, para a ancestralidade mística dele, eles olham para o Egito. Então, começa a reparar que todos os artistas vão trazer, vão olhar para aquele Egito quase que um Stargate, sabe? Porque é um Egito idílico, um Egito que é muito complicado assim ainda e que tipo, todo mundo faz isso.
E a gente não precisa disso. A gente tem, tipo, no último ancestral, quando tem pirâmides ali, eu tô falando da América Latina, dos astecas, dos maias. Não tô idealizando uma pirâmide egípcia, não. Essas ideias vão ser trabalhadas nos próximos livros ainda e tal. E tem várias outras questões, como o sincretismo, sabe? O último ancestral tem a Basílica de São Jorge, cara, no meio do lado de uma parada do carnaval que estava abandonada. Então, eu quero trazer essa complexidade do que é o samba, que se iniciou como quase praticamente uma música sacra negra e tal, e depois virou uma música popularzona para todo mundo dançar e etc. Então, todas essas coisas que constituem o que é ser brasileiro, sabe? O que é ser a nossa complexidade mesmo do que é ser brasileiro, isso nos marca como diferente do afrofuturismo. A maior parte da ficção científica negra estadunidense, ela bebe da corrida espacial também, porque na década de 60 vai ter a corrida espacial, o próprio Octavia Butler fala de corrida espacial. Então está todo mundo olhando para o espaço, olhando para seres de outros planetas e tudo mais. E já é meio que uma marco da ficção na América Latina, não só a ficção negra, mas toda, a gente olhar para a floresta, cara, a gente olhar para a nossa corrida espacial na Amazônia, cara, nossa corrida espacial são nos rios, nossa corrida espacial eu acho que cruza muito com a estética cyberpunk, porque a gente vive a estética das grandes corporações empurrando as comunidades periféricas para a pobreza, seja elas em São Paulo, seja elas aqui no Pará, seja elas em Goiás, na Bahia. A gente vê essa oposição das big techs, que até agora a gente vê o quanto elas dominam o discurso, o debate público e silenciam as outras pessoas. Então, acho que todos esses temas, pela perspectiva brasileira, nacional, isso me interessa pra caramba, tá ligado? No meu novo livro, A Malta Indomável, eu trago um pouco do congado, cara. Eu tento fazer o hipercongado, que é uma cultura preta que nasce de Minas Gerais, cara, e tem no Espírito Santo também, mas nasce com Chico Rei, as Irmandades Pretas e tudo mais. Então, eu acho que, tipo, valorizar, e é curioso porque o Congado e as culturas das Irmandades Pretas, elas nascem no contexto do catolicismo. Essa complexidade, essa loucura do que é a história negra brasileira e essa riqueza, cara, ela é só nossa. E por isso que quando eu defendo muito que o Brasil tem que ser o centro do afrofuturismo, porque lá nos Estados Unidos ele já tem plataforma, qualquer pessoa que lança um livro lá, já tem os maiores prêmios de ficção são estadunidenses, as maiores revistas de ficção são estadunidenses, os maiores sites de entrevistas de ficção são dos Estados Unidos, qualquer fagulha lá explode. A gente, enquanto brasileiro, a gente luta pra caramba para construir esse espaço para ser reconhecido como ficcionista também. Então, eu acho que a gente não vai ser reconhecido como ficcionista emulando Pantera Negra, sabe? A gente vai ser conhecido como ficcionista trazendo uma parada original também, uma parada nossa, uma parada que os caras vão falar assim, mano, para ter feito isso, você só pode ser brasileiro. Como diz o Vin Diesel, diz Brasil, porra. Ter essa linguagem, ter essa estética, eu acho que é a assinatura que precisa. E hoje eu vejo muito o afrofuturismo começando a se desenvolver, crescer. A gente teve algumas produtoras menores, indies, lançando RPG já dentro dessa temática, buscando essa brasileiridade com o afrofuturismo. Eu acho que realmente o futuro está nesse caminho. E eu acho que o futuro que vai vir pro... Oi? O que houve? Tá me ouvindo? Tá. Eu acho que o seu áudio que parou pra mim aqui agora. O meu? Ah, não, saiu. Voltou? Voltou. Eu acho que muito do que você tá fazendo com o Último Ancestral, principalmente com a multimídia, vai dar esse destaque, vai dar essa assinatura, né? Eu ouvi falar ali nos boatos e tal, que tem uma série de TV também do Último Ancestral pra sair, né? E a gente sabe que a mídia... Na verdade, tipo, a gente tem... eu vendi os direitos do Último Ancestral para RT Features, que é do Rodrigo Teixeira, que é um dos brasileiros que tem Oscar por conta do Call By Your Name, uma grande produtora, um dos maiores produtores brasileiros. A gente está trabalhando aí, agora caminha-se o projeto para ser uma animação, tipo Aranhaverso, tá ligado? Nossa. Então a gente está caminhando para isso. Tem muitas questões, muitas discussões ainda para a gente ter,
o mercado de audiovisual brasileiro e latino-americano ele é muito complexo, assim, sabe? E as pessoas têm muito medo de ficção científica, os orçamentos de ficção científica são complexos, mas eu estou muito esperançoso que que a RT está trabalhando para caramba para isso acontecer. E eles também são outras pessoas que acreditaram, estão entregando o coração nesse projeto, assim, sabe? Estão muito com vontade de fazer isso acontecer. O Rodrigo me ligou e falou dessa ideia da animação de um jeito tão foda, assim, tão inspirador, que eu fiquei muito louco para ver isso, mas não posso ficar dando muito spoiler, falando muito sobre isso, mas eu tenho certeza que vai acontecer e da maneira que vai acontecer, a gente pode, tipo, sei lá, cara, impactar bastante, assim, a história da ficção científica no audiovisual brasileiro, cara, porque a gente está querendo fazer uma parada muito legal, uma parada que realmente, né, de repente, atinja outras pessoas, outros lugares, outros países também, e deixem eles um pouco alerta para todos os movimentos culturais da literatura brasileira, cara. É realmente essa visão que eu tive na hora que eu vi ali o boato sobre, que é a ideia de, tipo, cara, vai estar um cenário brasileiro, um cenário afrofuturista, que você vai conseguir olhar pra ele, entender que aquilo é Brasil, e o quanto isso vai ser reflexo na geração futura. Porque, pô, sou nerd desde sei lá quanto tempo, pra gente não entregar a idade de cara, apesar que a maioria do pessoal que acompanha já sabe que tô velho demais já. Cara, muito do que a gente bebeu das animações, dos quadrinhos, dos livros que a gente leu na década de 90, no final da década de 80, ali no início dos anos 2000, é um pouco do que mudou essa geração atual. E ter esse reflexo dentro dos ideais que são passados dentro do Último Ancestral, de buscar a ancestralidade, ainda assim ter esse traço futurista, conseguir olhar para aquilo dali e falar, cara, eu quero ser um hacker, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um programador, e esse é o espaço que eu vou assumir, eu acho isso muito foda. Muito foda. Legal. Tô trabalhando muito para isso acontecer. Cara, e realmente a gente vai... Tamo junto nessa luta, a gente vai buscar, vai trabalhar junto, vai buscar maneiras para isso. E esse pertencimento, essa ideia toda é uma parada que me emociona, sabe? Me toca muito. Dentro do universo de RPG do Último Ancestral, o PH ele tá dentro do desenvolvimento, mas o lore inteiro, a parte toda fica junto contigo. E o que você pode falar pra gente dessa parte do RPG, diretamente, assim? Cara, tipo... a gente quer trazer alguns elementos que são consolidatórios desse universo. Eu acho que todo mundo quer experimentar, por exemplo, jogar com cyber capoeirista. Todo mundo começa querendo entender o que é um cyber capoeirista, assim. Na Malta Indomável tem 2 novos cyber capoeiristas e aí eu vou, tipo, mostrando as divisões dos cybercapoeiristas, porque existe o cybercapoeirista do trovão, que é o Lash, que é um cara que ele caminha sobre as nuvens e desce com golpes como se fosse trovoada nos outros, assim, e tal. Tem a cybercapoeirista do oceano, que é a Cynthia, que ela consegue evocar, tipo, com os golpes dela, uma nuvem de maresia que enferruja os carros e tudo mais, tá ligado? Então, tipo... A gente está discutindo muito como trazer isso, porque o universo Último Ancestral, apesar de ter cybercapoeiristas, eles são raros, né? No Último Ancestral mesmo só tem um, que é o Bento. E quer dizer, tem o exército de cybercapoeiristas, que é a malta de aço, que são os robôs. É uma outra possibilidade. Porque a capoeira, ela, assim como o carnaval, tinha sido abolida nesse universo. Então, ela está retornando. Nada impede que algumas pessoas aprendam capoeira e que ainda não tenham os poderes do cybercapoeirista. São discussões que a gente está tendo pra caramba. A gente discute pra caramba sobre os poderes do Orize, porque na Malta Indomável, no Último Ancestral tem basicamente 2 categorias de Orize, que são os Orizes espirituais e os Orizes da natureza, que o Elia desenvolve. Na Malta Indomável eu trago os Orizes de guerra, que já são os que fazem armas mais poderosas e tudo mais. Então são várias discussões que talvez eu vou um pouco expandir no RPG, não vai ficar talvez só restrito ao primeiro livro, talvez a gente traga algumas mecânicas até mesmo de livros que ainda não estão para sair ainda, que eu possa consolidar desse universo.
Então a gente está trabalhando pra caramba, discutindo pra caramba. É uma complexidade, eu acho que isso é uma parada que nem, não é tão comum no RPG, que é, por exemplo, o, o RPG, o Gunner que eu estou tampando, que eu estou fazendo uma HQ lá com o Jovem Nerd também, primeiro é a mesa de RPG e depois saem os livros adaptando basicamente o que eles jogaram. Uhum. Então, o que a gente está fazendo aqui é um processo um pouco inverso, que primeiro tem a literatura e depois a gente vai tentar tipo, adaptar, fazer uma engenharia reversa da literatura e trazer para RPG. E, então, às vezes, a gente vai ter que extrapolar o primeiro livro, trazer algumas outras questões, mas são várias questões que eu não posso falar muito aqui, senão o PH me mata. Ele fala assim, pô, você prometeu pros caras que vai ter isso, tá ligado? Que nada, o PH é especialista em dar spoiler pros outros também, igual eu. Tá ligado? É, uma coisa, os livros em si, os romances, vocês têm a ideia de transformar eles em aventuras prontas para que os jogadores consigam vivenciar literalmente aquela história? Então, a gente é uma das questões por direito, eu não posso pegar a história exata do último ancestral e adaptar para qualquer outra coisa. Mas então, provavelmente, a gente vai trazer algumas histórias originais, tá ligado? Então, a ideia é quando a gente lançar o lançamento, a gente ter histórias originais escritas por algumas personalidades também. Então, a gente quer trazer algumas outras pessoas para escrever essas histórias. Não quero, Massa. tipo, como eu disse, não quero que seja uma construção só minha, sabe? Então, talvez eu faça um arco das histórias só para controlar a lore do universo, mas eu quero trazer outras pessoas para construir essas histórias. De repente, a gente, no financiamento, eu dando algum spoiler que o Pablo vai matar, mas, tipo, talvez a gente pense em trazer audiodramas para ambientar os cenários também e tudo mais. Sei lá, tem muitas coisas que a gente quer fazer e o que a gente for fazer narrativamente no último Ancestral RPG, a gente vai ter que criar coisa original. Então, a gente vai ter que ter uma aventura, uma história, um conto, uma parada Uhum. nova dentro desse universo. De repente, até espaço para fãs e mestres e pessoas que são apoiadoras a mandar, enviar as suas histórias também, fazer parte desse universo. Tem coisas que a gente está discutindo aí, algumas formas que a gente vai divulgar quando lançar o financiamento. Massa, essa cocriação, né? Usar a comunidade para criar junto e transformar esse universo ainda mais. Eu acho bem bacana esse conceito de trabalhar com o público que está consumindo para que tudo fique ainda melhor, né? Na minha visão. Cara, fenomenal isso tudo. Tô apaixonado. E uma das coisas que você falou e que aí me pegou, porque eu não sei se vai estar no RPG em si, é que o próximo, o que você já deu spoiler do próximo livro ali, trabalhando a origem dos ancestrais, né? A origem do conflito ali, a retomada, o momento crucial que mudou esse mundo. Isso vai ser trabalhado dentro desse primeiro momento com o RPG ou já está sendo programado ali para um suplemento futuro, um projeto futuro? Não, isso vai ter suplemento, cara. Tipo, no último Ancestral tem uma semana que quem leu ouviu falar dessa semana, que é a semana que é o evento chamado Massacre dos Últimos Santos, né, que foi o dia que os Sigem já estavam com poder, eles já tinham planejado o ataque, e falou, pronto, agora é a hora, e vamos lá para a Basílica e vamos matar todos os sacerdotes, e vamos expulsar todo mundo para o Bambo, e aí tem a criação de Obambo e tudo mais. Então, esse capítulo dramático e catastrófico do universo provavelmente está inspirando um novo livro. Eu vou trazer, vou revelar segredos ali, de repente traições, tecnologias e vilões que podem surgir, que têm conexões com o último ancestral, mas que serão revelados no futuro, sabe? Então, acho que é uma questão de futuro. O Massacre dos Últimos Santos, eu quero trazer 10 personagens novos que lutaram nesse massacre, e cada um era um sacerdote diferente, que tinha uma e de resistir aos Sigens. Todos eles acabaram massacrados por conta de uma traição. O último ancestral é marcado por traições, né? O Zero é um personagem que ele faz várias traições aí nesse universo. E só que talvez ele vai encontrar um oponente à altura aí no próximo livro, cara. Então eu vou trazer um Ah. cara que vai ser muito mais filho da puta que ele. Ele já deu uma ferradazinha em mim, porque o PH já utilizou ele na aventura que a gente jogou. Não que eu precisasse de muita ajuda, porque
eu fui a mão de pântano do jogo, eu fui o hacker que não conseguia hackear, eu não hackeei nenhuma vez, então foi um complexo na sessão que foi maravilhosa. Mas. O Zero e a Hannah, eles. Hum. Pode continuar. Não, pode falar. É que o Zero e a Hannah, eles estão no novo livro, sabe? Eu gosto que são personagens que os leitores adoram eles ali também, então. Porque não sei se você viu como que é o plot da Malta Indomável, mas sabe aquele evento que os Obambo vão destruir a muralha? E aí eles vão todo mundo de carro, eles ligam todas as luzes e eles invadem a muralha ouvindo funk e tudo mais. Esse evento se tornou uma tradição no universo. O Zero, que é o rei do quilombo, falou, cara, todo ano eu vou criar uma batalha de destruição de carro inspirado nesse evento, e que se tornou a Batalha das Maltas, tá ligado? Então a Malta Indomável já é, tipo, uma expansão desse universo, e essa Batalha das Maltas começa a fazer muito sucesso na rede e chega numa nova cidade, que é Sumé. Então vai acontecer a primeira etapa da Batalha das Maltas nessa cidade, que é Sumé, e lá eles acabam encontrando 3 personagens novos, um que é descendente dos Obambos e outros que são moradores de Sumé e tal. Então, cara, tem muitas conexões ali nesse universo. E como a Batalha das Maltas é criada pelo Zero e a Hannah, eles são os reis e a rainha do... Batalha das Maltas é tipo uma corrida de demolição. Como é que a Siri resolveu falar do nada comigo aqui? Então? É que a Batalha das Maltas é uma batalha de destruição de carros, que cada equipe é feita por um guardião, um hacker e um motorista, um piloto de fuga. E aí, tipo, teoricamente, o guardião seria o Bento, o hacker seria a Hannah e o piloto de fuga seria o Zero, mas aí vocês vão ter que ler e o Bento não tá nessa história porque eu vou trazer uma reviravolta fenomenal com ele no próximo livro. Então, tem muitas conexões. A Moza aparece na Malta Indomável, porque um dos personagens, que é o garoto Cosme, ele desperta o Orize, só que ele é muito maluco, assim, muito impulsivo. Ele resolve fazer o Orize sem saber controlar e ele vai parar na encruzilhada. E aí ele encontra a Moz, e aí, cara, tipo, tem muitos spoilers para que. Sim, o universo vai ter essa parada de se expandir, cara. Tem muitos easter eggs que quem lê um livro vai falar, puta, então é isso que tá acontecendo e tal. E eu quero trazer isso pro RPG também. Quando a gente vai criar coisas originais que vai cruzar personagens, vai trazer easter eggs, vai fazer todo mundo querer, tipo, participar do universo inteiro, cara. Vai jogar os NPCs, os personagens que estão no RPG direto para os livros e assim de volta também convergindo. Eu acho que isso é uma parada, um fanservice muito bacana. Tipo, você servir literalmente seus fãs e falar, olha, toma aqui, ó, ele tá aqui, vai lá e convive. O El já trouxe ali no chat que ele não gosta muito do Zero, né? E que por ele já tinha ido de base. Eu acho que é um conceito de algumas pessoas também, tô contigo. Cara, você vai ter dó do Zero no próximo livro. Você, tipo, não na Malta Indomável, ele aparece pouco ali na parada. Mas assim, vai ter um cara muito mais filho da puta do que o Zero, né, que vai surgir. Eita. E que de repente vocês vão descobrir que durante todo o livro do Último Ancestral ele tava ali parado esperando tudo acontecer, tá ligado? Vai ser uma parada bem assim. Porra, que foda. E isso instiga ainda mais a gente a comprar o livro e consumir o livro. Vamos ler. Cara, falando um pouquinho de editorial e essa parte toda, cara, o que foi pra você a maior dificuldade que você encontrou dentro desse processo, sabe? Se você tivesse que falar com um moleque de 12 anos que tá falando, cara, eu quero ser escritor, eu quero começar isso tudo, o que foi a sua maior dificuldade pra que eu possa me preparar pra isso? O que foi na sua visão? Cara, uma dificuldade foi abrir a primeira porta, mano. Eu demorei 36 anos na minha vida pra ter um livro com meu nome, tá ligado? Então, essa é a maior dificuldade, cara. Tipo, não existe fórmula para isso. Você tem que brigar muito. Eu tenho amigos que começaram a publicar de forma independente, fizeram 20 livros e mesmo assim não conseguiram uma editora. Eu tenho amigos que se tornaram influenciadores e mesmo assim não conseguiram editora. Cara, uma vez eu disse para uma editora, uma vez chegou para mim e falou assim, Ale, quando eu pedi para ela um contrato de uma determinada forma, ela falou assim, Ale, esse contrato que você está sugerindo não é padrão aqui no mercado literário. Aí eu tipo, olhei para ela e falei assim, olha para minha casa, você acha que eu sou um escritor padrão para vocês, tá ligado?
Então, às vezes, cara, tipo, você tem que meter o louco mesmo. Não siga as fórmulas, porque as fórmulas não foram criadas para mim. As fórmulas não foram criadas para você, que é preto, que é periférico, que é, tipo, nordestino, tá ligado? Que é baiano. As fórmulas do mercado literário não são nossas. Algumas vezes você vai ter que negociar com elas, algumas vezes você vai ter que ceder, mas sempre tendo em mente que elas não são feitas para valorizar a gente, tá ligado? As fórmulas são feitas para valorizar os escritores tradicionais, e a gente não é escritor tradicional, e a gente ainda está longe de ser escritor tradicional. Então, os modelos de contrato não são tradicionais, não nos tendo que pagar Falhou o áudio agora. Esse não é o fone. e caiu, deixa Opa. não, voltou. Voltou agora. É. Os contratos não são tradicionais, são feitos para que a gente fique trabalhando sem receber dinheiro, tá ligado? Os eventos literários, até hoje, grandes eventos, como bienais, não pagam para você palestrar lá, só que infelizmente é o maior palco para o escritor. Assim, o mercado não é feito para a gente, tá ligado? Não é feito para a gente, que é pobre, que é periférica e tudo mais. Então, tendo isso em mente, você tem que batalhar para ser respeitado enquanto indivíduo diferente, tá ligado? Enquanto a nossa diversidade. A gente tem que ser respeitado na negociação, a gente tem que ser respeitado nos convites, a gente tem que ser respeitado de outras maneiras, porque seguir uma linha tradicional não vai levar a gente para lugar nenhum. Cara, realmente acho que se ver diferente, sem entender que o outro, infelizmente, não te vê como igual, é ruim, é pesado, dói pra gente imaginar que você é diferente do que o outro que ele tá ali favorecendo, mas entender que existe essa luta e que a gente tem que lutar, tem que batalhar, tem que estar junto aí, eu acho É, que é o diferencial. é que às vezes nem é uma parada individual, tá ligado? Às vezes a editora, o editor, o curador do evento, ele gosta muito de você, mas a estrutura de todo o mercado, ela não foi feita para que você seja próximo, tá ligado? Então você vai ser convidado para um evento, você vai ganhar um VIP para uma participação no evento, de repente ganha uma entrada, mas você mora, tipo, sei lá, quando eu morava no interior, chegava a gastar R$ 500 se eu fosse para São Paulo no evento, tá ligado? Ser Tô vivendo convidado isso. para esse evento só recebendo uma parada de graça, é o que a galera fala com o Lollapalooza, né? Uma vez eu ganhei um ingresso pro Lollapalooza, e a condição é que eu tinha que buscar o ingresso uma semana antes, tá ligado? Então, tipo, falei, porra, mas como é que eu vou buscar isso? Eu moro em outra cidade. E agora que eu estou em Belém do Pará, se eu for convidado por Lollapalooza, eu não vou conseguir pegar meu ingresso, tá ligado? Então, é isso, mano. As estruturas não são feitas para isso. Então, você tem que brigar, entender, se aproximar de pessoas, saber conversar. Não estou falando só de brigar e chegar e bater no peito. Estou falando, às vezes, de você negociar com as estruturas, mas tendo na sua cabeça o que elas são e o que você é, tá ligado? É isso que é a questão. A estrutura do mercado literário, editorial, eu acho que é muito delicada, eu acho. Eu escutei uma frase nessas últimas 2 semanas que fala muito bem. Tava falando de uma empresa, e eu vou deixar só isso aí, que na descrição dele ali, na hora que vai falar sobre os proprietários, a pessoa que tá ali por trás, né, que tá controlando toda aquela mídia, ele vira e fala uma frase que pra mim, depois que você para pra entender, pesou muito, que foi vindo de uma família de segunda geração de leitores. Cara, pra mim, sou periférico, sou preto, isso fala muito. E não fala para mim o seguinte: você não é o que eu quero. Porque, cara, Sim. se eu for pensar 2 gerações, meus pais hoje estão com 70 anos. Ou 65, 70 anos. Meus avós estariam muito mais além disso. Cara, 1920, 1930, qual que era a possibilidade de um preto saber ler, velho? Qual que era a possibilidade de um preto ter acesso à leitura para se determinar como um leitor? Não é nem um escritor, não é nem um editorial. Ele virar e falar assim, cara, eu sou leitor. Só isso. Olha o quanto isso é complexo. Quando você pensa numa empresa que fala com o público preto, você falar que você é de uma segunda geração de leitores, você está basicamente dizendo que você não é dessa geração, você não é desse público. E buscar esse espaço, transformar e mudar esse espaço é um diferencial. Cara, eu lembro de eu com 12, 13 anos virar pra minha família e falar, pô, eu quero comprar um livro de RPG. E meus pais viraram pra mim e falaram, olha,
beleza, você quer ler? Vai na biblioteca da sua escola. Falei, pô, mas não tem isso lá. Então, arruma um emprego, começa a trabalhar, faz o seu dinheiro. Por quê, cara? Porque a nossa vivência não era uma oportunidade. O seu pai não ia tirar um terço do salário dele pra comprar um livro pra você. Eu compraria. E hoje, Exatamente. hoje eu tenho um orgulho na minha família, que é o meu sobrinho. Ele é um garoto de 13 anos de idade, que entre os 11 e os 12 anos ele leu 37 livros. Que foda. Então, tipo, eu pensar que eu entre 12 e 13 anos eu li, tipo, sei lá, os livros que o colégio me mandou e uns 4, 5 livros que eu achei interessante no colégio, que já era uma dificuldade essa, você achar alguma coisa que realmente você gostava. Então, você ter uma criança preta que leu 30 livros num ano e meio, cara, é uma coisa que pra mim é muito orgulho. E já é um diferencial, mas que a gente só vai sentir o impacto disso nesse mercado literário, nesse mercado que tá se transformando com as mídias, daqui a, sei lá, 20 anos, infelizmente. Né? Definitivamente. É isso. E, claro, o Último Ancestral vem pra mudar uma das facetas disso tudo. Porque você tem muitos livros interessantes, não só na ficção, mas na literatura fantástica toda ali em volta. Tem muita coisa legal e divertida. Mas é difícil você pegar um livro, olhar pra ele e falar, isso tem a minha cara. Pois é, né, mano? E tipo, eu quis escrever exatamente pra aquele garotinho que eu era RPGista, que tava lendo Bruno de Avalon, tava lendo Asimov. Eu falei, putz, e aí, como é que eu me vejo nesse livro? Como é que história eu me enxergaria, cara? Então, o Último Ancestral foi muito pro meu eu moleque, tá ligado? Foi muito pro meu eu moleque. Apesar de ser um livro mais 16, mais 17 e tal, ele foi muito pro meu eu moleque, cara. Cara, é um orgulho muito grande ver essa essência do eu moleque, do conversar com nossa criança ali atrás, né? Virar pra ela e falar assim, olha, cara, foi difícil, foi complicado, mas a gente tá aí, ó. É isso aqui, ó, era o que você queria e agora é o que você tá conseguindo, você conquistou, sabe? Isso é um orgulho que eu tenho também, trabalhando com um RPG hoje em dia. Eu comentei na pré-live sobre isso. E é um orgulho que eu tenho de poder virar pra mim e falar assim, olha, o Dude de 14 anos de idade, falar com ele, cara, é isso aí. Não deixa de ler, não deixa de se focar, não deixa de insistir. Por mais que tudo que tá à sua volta tá falando pra você não fazer, faz, vai ser difícil, mas vai. E isso é fenomenal. E falamos de dificuldade, mas eu queria falar de dica. Assim, o que você fala agora com o autor mirim, com esse garoto de 13 anos de idade que leu pra caramba e falou, eu quero escrever algo meu agora? Não se apega ao perfeccionismo, sabe? Eu acho que a estrutura do mercado, e o mercado, assim, a escrita brasileira, a tradição machadiana, é daqueles caras que eram, por exemplo, funcionários públicos, como o Machado foi, que escrevia, talvez, ele era muito profissional nisso, mas no sentido que a gente usa hoje, atualmente, a palavra profissional, ele não era só dedicado à literatura, sabe? Depois ele se tornou só dedicado à literatura. E aí, por conta disso, a gente cria assim, um perfeccionismo que, olha, você precisa ter o livro perfeito, o parágrafo perfeito, sabe? A gente é muito focado na escrita do parágrafo, na gramática e tudo mais. E o que eu vejo é que as pessoas, às vezes, demoram anos para terminar um livro por conta disso, tá ligado? Anos, 2, 3, 4 anos. E o Stephen King fala isso, né? Tipo, a cada 1000 palavras que a gente escreve, 100 vão ser uma bosta. Então, escreve um monte de bosta, escreve muita porcaria, tá ligado? Deixa tudo, evacua todas as piores coisas da sua cabeça, porque isso vai te dar musculatura, e depois do primeiro livro, o segundo livro você vai ser melhor, no terceiro você vai ser melhor ainda, no quarto, no 10º, no 5º, você vai estar cada vez se desenvolvendo mais como autor, você vai olhar para trás e ter vergonha do que você escreveu, isso é muito parte do processo, e se você estiver preso ao perfeccionismo, você está se privando de evoluir, tá ligado? Então, abrace a sua evolução, escreva, exponha, entregue tudo que você tem naquele momento e seja, sei lá, carinhoso com quem você é nesse momento. Olhe para trás e fala, cara, aquilo que eu entreguei era era tudo que eu era tudo que eu podia fazer naquele momento e agora eu posso fazer melhor e sempre mantenha a sua evolução na sua cabeça. Cara,
Dica forte, dica pesada pra você que tá escrevendo, que tá começando. Foca nisso daí. O Devar, que tá participando do chat ali, ele virou e falou, ainda complementou ali, né, que encaixa nessa fala, que é que a linguagem do Último Ancestral, ela é uma linguagem que foi muito elogiada exatamente por ser muito próxima da linguagem do dia a dia da rua ali em volta. Daquelas palavras que você escuta no portão da sua casa, né? Então, e sabe, tipo, isso não é uma parada muito nova, talvez é na ficção. E eu não percebi quando eu estava escrevendo, não foi uma parada que eu planejei, falei, olha, vou mudar a linguagem da literatura de ficção. Sei lá, cara, foi meio assim, na hora que eu escrevi, o cenário pedia que eu fosse realista. E uma das coisas que eu faço, graças ao RPG também, uma das minhas técnicas de escrita, eu monto todo o plot, eu monto a cena, eu sei o que vai acontecer naquela cena, eu sei o que o personagem vai fazer, mas quando eu abro assim o programa para escrever, eu fecho o olho e eu tento me colocar no lugar do personagem, tá ligado? Então, e às vezes eu uso música para isso, às vezes eu vou, tipo, porra, uma cena de ação, é uma cena de porrada, vai de Racionais a Link Park, é uma cena de emoção, vai de Katy Perry a Beyoncé, sabe? Então eu coloco essas músicas, eu tento absorver a emoção, e aí as coisas vão saindo de mim, cara. E eu acho que, tipo, só depois que eu fui finalista do Jabuti que as pessoas começaram a falar da linguagem, que eu, caramba, mano, eu escrevi numa linguagem que, tipo, eu ouço, porque eu ouço trap, eu ouço rap, eu ouço hip hop, é, e eu fiz isso. Mas, tipo, um cara que eu me inspiro pra caramba que fazia isso é a Dona Barbosa. Uma vez eu vi um documentário dele e ele tava falando que ele foi muito criticado pelo Talbot de tirar o Álvaro, tá ligado? E ele falou, não, mano, e ele é um cara mega intelectual. Ele, não, cara, é Talbot mesmo porque as pessoas falam Talbot, cara, Aham. e isso é mais gostoso de escutar. Eu falei, porra, a rua é nós. E a Rapper Collins, cara, eu amo a Rapper Collins porque eles mantiveram exatamente a forma de falar, tá ligado? Eu escrevi nós, N-O-I-Z, nos diálogos, era tipo, não foi aquela edição, poderia ter sido uma revisora, uma editora mega conservadora, não, Ale, tem, na literatura você tem que seguir, não, cara, foi muito assim, foi muito a Rua é Nós. Aí, às vezes, era muito engraçado, porque às vezes eu vi uma nota de edição, tipo assim, Ale, o que, que o personagem quer dizer com pode pá? então, eu tinha que, então eu tinha que explicar essas paradas pra ela, tá ligado? Mas assim, porra, cara, tipo, elas me abraçaram demais, assim, no último Ancestral, e foi uma loucura coletiva a gente fazer tudo isso junto. Então foi muito legal por isso, cara. Cara, deve ser muito louco explicar pra pessoa o que é pode pá, sabe? Porque, tipo, não tem um. Para, pode pá, velho. É isso aí. Você fala, você entende. Não tem muito como descrever uma parada Mas dessa. o Brasil é tão grande que, tipo, aqui em Belém do Pará, às vezes a galera não pega, tá ligado? Tipo, pode pá, os caras não sacam muito. Igual quando eu vim pra cá, o pessoal fala muito égua aqui, eu achei que era ofensa. Ele, porra, égua, os caras estão me chamando de égua, tá ligado? Qual que é a deles? Então é muito comum essa palavra, cara, mas o que é engraçado é uma editora tão grande assim, que estava investindo tanto no trabalho, não questionar, tá ligado? Não querer me encaixotar. Eles realmente me abraçaram e puderam e me deixaram ser, tipo, eles potencializaram a minha criatividade. Isso é muito raro, isso também vai de uma energia que eles sentiram. Mano, eu tava entregando tudo, assim, sabe? Eu planejei a capa, eu sou muito amigo do Rafael Albuquerque, né? O Rafael Albuquerque fez Batman, Hulk, fez o Vampiro Americano Uhum. com e do Neil Gaiman, se não me engano, não, do Stephen King, quer dizer, e aí, tipo, ele é o cara que tava, eu já cheguei na editora e falei, ó, a capa vai ser o Rafael Albuquerque, já conversei com ele, vai ser uma parada meio assim, ameaçada, tá ligado? E a editora em nenhum momento me censurou, cara, tipo, eu acho que Poxa. na verdade ela entrou no fluxo da minha energia criativa e falou, caramba, ele tá fazendo coisa pra caramba, porque eu já falo assim, e depois do release, eu já vou conversar com o pessoal de tal site, vamos atrás do Omelete, vamos atrás de não sei lugar, já vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porra, ela viu a energia acontecer, cara, ela abraçou e falou, mano, vou... Tanto que eu fiquei sabendo que eles iam fazer uma edição de luxo só na hora que foi pra gráfica, cara. O editor falou, mano, vou contar um segredo, a sua edição vai ser capa dura e tudo mais, tá ligado? Então foi assim, é uma outra dica que eu dou para escritores, que é para você controlar o seu processo criativo, você não pode ser só aquele cara que escreve, mano. Você tem que ser o showrunner, cara. Você tem que fazer acontecer, você tem que
mostrar que você ama o seu projeto, sabe? Eu não sei, foi o Tyler Creator que lançou o perfume, que ele saiu para todo mundo falando Sim. assim, que falava o pessoal na rua, ó, esse é meu perfume, esse é o que eu lancei. Foda-se se você é o cara mais foda do mundo, cara. Se você ama a sua criação, pega ele na mão, vai mostrando para todo mundo, vai dizendo como é que é a sua criação, vende ela para as pessoas. De repente todo mundo vai estar na mesma energia que você para fazer isso acontecer. Porque ninguém faz um livro ser bom sozinho atualmente. Você precisa do ilustrador, você precisa da revisora. Se a sua revisora não entender você, ela vai mudar você, você vai brigar com ela, você vai perder, tipo, parte do seu texto, da sua visão, ela vai colocar um pouco da visão dela. Tem que estar tudo alinhado, tá ligado? Tem que estar tudo alinhado num trabalho de uma grande gestora assim, cara, o marketing. Então, você precisa ser a pessoa que sabe agregar e trazer as pessoas para dentro também da sua visão criativa. Cara, é realmente esse processo que você criou em volta da editora, eu acho que foi muito foda. E a editora ter comprado o seu processo, né? Porque ela não podou, ela na verdade foi germinando mais. Falou assim, não, deixa, o cara tá criando, deixa ele ir, deixa ele ir, deixa ele ir. Foi dando corda, foi aumentando em cima da visão que você passou. E cada vez mais crescendo e, pô, o fruto tá aí. O maravilhoso que é o Último Ancestral, esse universo que tá se criando, esse produto, essa semente, na minha visão, essa semente, porque ainda tem muito que crescer nessa árvore que vai dar muitos frutos ainda pela frente. E a gente já tá se prolongando, né? Já estamos chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo. E, cara, agradecer demais a sua presença, agradecer demais a aula que você deu aqui hoje, porque isso foi uma aula. Foi uma aula sobre afrofuturismo, foi uma aula sobre mercado, sobre editoração, sobre escrita. E, cara, quem perdeu isso, perdeu muito. E, cara, eu não tenho palavras pra descrever, pra falar tudo que eu tô sentindo. Tá aqui agarrado tudo, porque foi muito grande pra mim. E hoje tô com alguns projetos aqui no meio do RPG, crescendo, correndo atrás, sentindo muito essa dificuldade que a gente tem de assumir essa posição e tomar a frente e demonstrar o carinho, demonstrar que você tá com o projeto, que você acredita nele, que você quer, e que muitas vezes você se auto-mina. Você vira seu próprio impostor na rotina do dia a dia ali e vai se destruindo aos pouquinhos, mas tudo que você falou veio como um incentivo para que esses projetos que estão em volta do Capim Remoto, que estão em volta do Dudes, possam se desenvolver. Muito obrigado por ter germinado um pouco dessa semente que está dentro de mim e que eu espero que dê frutos. Já tenho algumas ideias para o Último Ancestral, só para deixar claro. Sou narrador, é assim, você joga uma vez, você já tá assim, cara, eu preciso fazer uma parada com isso daqui, ó. Isso daqui é uma parada que eu quero fazer. Eu já tô com algumas ideias e pretendo, mais pra frente, vindo financiamento, tá colocando elas à mostra pra galera aí também. E deixo você com as suas últimas palavras, fica à vontade, pode falar à vontade, a casa é sua. Eu quero agradecer o espaço, é muito especial para mim, como eu disse, falar com todas as pessoas que são da RPG. Vocês perceberam que a RPG mudou minha vida, sim, sabe? A literatura muda ainda a minha vida, mas a RPG foi a primeira forma a primeira chave que me deu esse superpoder de começar a pensar coisas para além daquilo que eu tinha lido, para além daquilo que eu tinha vivido, foi RPG. Então, se eu puder, tipo, fazer com que... Eita, deu uma travada aqui agora. Voltou? Opa, voltou. Voltou. Internet. Tá. Então, assim, o RPG foi a chave que mudou a minha vida. Se eu puder retribuir e criar esse espaço, esse universo, não só o universo narrativo, mas o universo para que outras pessoas também façam parte e consigam usar um pouco desse poder, desse universo para mudar suas carreiras, sua vida, sua visão, sua história também, cara. Eu estou muito feliz com o Último Ancestral RPG. Ele vai precisar muito de força das pessoas para acontecer. Então, logo a gente vai... Estou com algumas ideias com o Pablo, que amanhã a gente vai divulgar aí nas redes sociais, para começar a formar mestres pelo Brasil inteiro. Quem quer aprender a jogar RPG, a gente vai, tipo, fazer lives, ensinar RPG, ensinar o playtest, ajudar a organizar grupos e tudo mais, para estar junto com a gente.
e fazer disso uma grande construção coletiva, cara. É isso aí. Brigadão mesmo por esse espaço, brigadão pela conversa, foi demais, cara. Cara, que foda os projetos que já estão por vir. Normalmente eu peço um spoiler, sempre no finalzinho assim, sabe? Mas eu não sei se você pode, porque você já deu alguns spoilers durante a entrevista. Dei vários spoilers, eu acho que mais que isso é... Quebra de contrato. Mais que isso já complica. Galera, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui junto com a gente na live. Muito obrigado a todos vocês que estão na plataforma vermelha acompanhando. Muito obrigado, Ale, mais uma vez. Muito obrigado a galera da Craftando Games que esteve com a gente aí e auxiliou os contatos para permitir que isso tudo aconteça. Os links já estão ali no chat, também vão estar aqui embaixo na descrição. Só vou falar uns negocinhos aqui rapidinho. Vou falar que terça-feira que vem o Capim Remoto volta com Temos um Plano. Um projeto aqui do Capim Remoto com uma aventura de RPG onde os moderadores jogam e a gente tem narradores convidados presentes aqui junto com a gente. E na semana que vem nós temos Mestre Pedroca narrando no Temos um Plano. E no intervalo do Temos um Plano tem uma surpresinha, uma novidade do Capim Remoto para você. Então fica de olho para acompanhar o que vai acontecer e pegar o nosso intervalo. Além disso, reforço com vocês que a nossa campanha de Ordem Paranormal, ela está em financiamento coletivo para a gente fazer a nossa terceira temporada com narradores narrados, o André do Narradores Narrados narrando, com Nádia do Experimento 237, Diana Santana do Diana Santana RPG, Dilbis do Tá Perdida Dilbis e o Bardo de Um Bardo Me Disse, além de Bela de Dragonesa, vinculadas a esse projeto. Então, a sua ajuda é essencial para que esse projeto vá para frente, para que a gente consiga alcançar ainda mais coisas dentro desse projeto. Dá uma olhadinha no nosso financiamento. Tem vários benefícios para a galera que está dentro desse apoia-se, ele ajudando a gente. Inclusive, um deles é jogar uma aventura de RPG com o Dudes narrando para você. Então, entre em contato lá. E, por último, e não menos importante, mas na verdade muito importante, eu sou o Dudes, sou co-criador do canal do Capim Remoto e também uma das cabeças do grande projeto que eu tenho um carinho muito grande hoje, uma entrega muito grande, que é o Melanina RPG, que é um projeto para trazer visibilidade para as pessoas pretas e pardas, produtoras periféricas, produtoras de conteúdo, que normalmente, infelizmente, são esquecidas no meio dos algoritmos, né? Que, por acaso, uma coisa que eu gosto de sempre reforçar é que um dos principais algoritmos de todas as redes sociais, até 2 ou 3 anos atrás, não reconhecia um rosto preto nem como um ser humano. Como que ele vai te recomendar esse produto? Como é que ele vai te recomendar esse conteúdo se ele não identifica que aquilo dali é um ser humano? Então, é contra essa força que existe por trás que a gente luta. O Melanina tá aí e se prepara que no mês de maio a gente tem uma mesa exclusiva somente com pessoas pretas de Brutal RPG, Fallout, Vault 177. Fica de olho, vem ver esse monte de caras pretas aqui se divertindo. E muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Eu vou mandar uma raid aqui rapidinho, a gente vai lá pro PH, lá pro 20 contar. Eu só puxar aqui o sistema rapidinho. Eu fui falando, me empolguei, eu normalmente vou fazendo enquanto eu tô falando, só que eu me empolguei e esqueci, tô aqui prestando atenção só. Maravilhado com tudo que foi o... Revi. Caraca, cadê o site, gente? Gente, a gente vai pra lá, chegando lá, hashtag terremoto de capivaras, porque não existe nada mais fofinho que um monte de capivaras batendo as suas patinhas no chão até gerar um gigantesco terremoto. Vamos pra lá.